O seu marido não conversa com você? Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sou Beatriz e eu ajudo mulheres casadas a se comunicarem com seus maridos sem se desgastar. E hoje eu trouxe um tema aqui que é muito pedido lá no meu Instagram, que é sobre: Bia, o meu marido não conversa comigo. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui nesse vídeo é que falta de diálogo é um sintoma. Eu sempre gosto de falar isso lá no meu Instagram, sempre bato nessa tecla nos meus stories, sempre estou levantando essa bandeira. Falta de diálogo é sintoma. Geralmente, um casal que está com falta de diálogo, que está com dificuldade de comunicação, esse problema não é o único problema, vamos dizer assim. Esse casal está sofrendo um afastamento, estão sofrendo um distanciamento, estão sofrendo um esfriamento na relação. Então, a falta de diálogo, a falta de comunicação, ela acaba sendo um sintoma e não um problema. Eu acho muito importante dizer isso aqui para vocês, porque muitas esposas confundem a falta de diálogo como o problema. Elas realmente acreditam, e talvez essa seja a sua situação hoje, que a falta de diálogo, a falta de comunicação é o seu problema. É aquilo que você precisa resolver, aquilo que você precisa eliminar do seu casamento. Pode parecer que é uma indisposição isolada do marido, por exemplo. Ai, meu marido não gosta de conversar. Meu marido não conversa comigo porque ele não gosta. Ou ele não conversa comigo porque ele não sabe conversar, ele não sabe se abrir. E isso não é verdade. O seu marido e todos os outros do mundo podem sim ter ali um dia de indisposição, de não querer conversar muito, mas é importante a gente saber diferenciar essas duas coisas. Quando ele está de fato num dia indisposto, não tá muito afim de conversar, não tá ali muito de bom humor, tá cansado, aquilo ali será uma exceção. Agora, quando isso vira a regra, quando a exceção vira a regra, quando ele não quer conversar nunca, quando ele não está disposto a conversar nunca, aí já é um problema. Quer dizer, é um sintoma. Meu marido, ele pode ter alguns dias indispostos em que ele não quer conversar, ou ele pode ter vários dias em que ele não quer conversar comigo. E aí já pode ser um sinal, já pode ser um sintoma de verdade de que alguma coisa está acontecendo no casamento. Assim como vários outros sintomas que existem num casamento doente, eu gosto de dizer assim, parece um pouco ruim, pesado falar desse jeito, né? Mas é só pra gente conseguir entender, é uma função didática pra gente conseguir entender melhor. Quando eu falo um casamento doente, eu falo sobre um casamento que tem sintomas. Então, existem vários sintomas, como por exemplo esse, né? A falta de diálogo, o marido não querer conversar com você, a falta de desejo, a falta de relação sexual entre vocês dois também é um sintoma, uma indiferença, um distanciamento, tudo isso são sintomas. É importante a gente entender isso, é importante que você, esposa, que tá precisando reconstruir o seu casamento, sair da crise, melhorar a comunicação, melhorar o diálogo, enfim, é muito importante que você saiba diferenciar o que é causa, o que é problema, do que é sintoma. A falta de diálogo é um sintoma, e todo sintoma tem uma doença, todo sintoma tem uma causa. Isso é muito importante que entre na nossa cabeça. Porque se você não entende isso, se a gente não entende isso, a gente acaba que fica andando em círculos. Porque a gente tenta resolver um problema que não existe. A gente tenta resolver o problema errado, na verdade. Se você acha que o problema de vocês, o problema no seu casamento, é a falta de diálogo, é a falta de comunicação, você vai sempre buscar resolver esse problema. Você vai sempre buscar resolver a falta de diálogo, resolver a falta de comunicação, buscar maneiras para resolver isso. Pesquisar no YouTube, perguntar para pessoas que sabem desse assunto, que conhecem desse assunto, sendo que, na verdade, nós estaremos o quê? Rodando em círculos. Porque se esse não é o nosso problema, e nós estamos focando nisso, o problema, o real problema tá ali solto, sem ser resolvido, sem nenhuma atenção. Consegue me entender? É como, por exemplo, uma dor de cabeça. E a gente sempre sente aquela dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça, que dor de cabeça. Eu vou procurar remédios, eu vou procurar formas de acabar com aquela dor de cabeça, de parar de sentir aquela dor de cabeça. E aí eu vou tomar remédio, vou tomar não sei o quê, pra sumir com aquela dor. Mas, ao mesmo tempo, aquela dor pode ser um sintoma de uma doença. Pode ser um sintoma de algo maior. Aquela dor pode ter uma causa. E se você fica só remediando o que você acha que é o problema, você não cura o problema de fato. Porque você tá olhando para coisa errada. Consegue entender? Você pode remediar essa dor de cabeça quantas vezes for preciso. Mas se você não tratar a causa, se você não souber de onde está vindo essa dor de cabeça, você nunca vai ficar curada. Faz sentido? E o problema, o grande perigo disso tudo
dizendo é que enquanto a gente fica rodando em círculos, tentando resolver a coisa errada, se preocupando com a coisa errada, o nosso casamento vai desmoronando. Porque eu sempre gosto de falar, tanto aqui quanto lá no Instagram, e até mesmo para as minhas alunas, que o nosso casamento não espera. Enquanto nós estamos olhando para a coisa errada, aquilo ali que é o nosso problema, a coisa certa, vamos dizer assim, que precisa da nossa atenção, ela continua ali e ela se agrava, ela piora. É como de fato uma doença. Se você não sabe que você tem essa doença, se você não trata essa doença, a probabilidade é que essa doença ela vai progredir, é que ela vai piorar e vai chegar num estupim, a bomba vai estourar e é ali que você vai descobrir, eu tinha uma doença. Então, se você hoje tá com falta de diálogo com seu marido, escuta o que eu tô dizendo. Você tem um problema no seu casamento e esse problema não é a falta de comunicação. A falta de comunicação é um sintoma. E eu sei que você tá cansada de falar, o seu marido não te ouvir. Eu sei que você quer muito ser ouvida, ser compreendida pelo seu marido. E para isso acontecer, você precisa tirar a venda dos seus olhos. Talvez você vai achar vários vídeos aqui no YouTube ou várias pessoas que falam desse mesmo assunto de uma forma completamente diferente. Talvez elas vão te ensinar naquele momento a como dar um jeitinho, né, uma técnica, um jeito para você conseguir fazer com que o seu marido fale. Mas ninguém, absolutamente ninguém vai dizer o que eu tô dizendo aqui. Que você precisa olhar para o seu casamento, que a falta de diálogo é um sintoma. Quando você cura a doença, quando você acha e resolve a causa, o diálogo, ele flui naturalmente. E eu imagino que você hoje esteja cansada, esteja frustrada, porque talvez você já tentou conversar muito, talvez você esteja pensando que o seu casamento está chegando ao fim, que vocês não estão mais se entendendo. E se você se sente assim hoje, você precisa de novas estratégias. É exatamente porque você está cansada, frustrada, porque você não aguenta mais, que você precisa mudar de estratégia. Tem uma frase de Albert Einstein que diz exatamente assim: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Você concorda comigo que se você continuar fazendo tudo o que você está fazendo, achando que o diálogo, que a falta de diálogo é um problema, você vai continuar cansada e frustrada, porque você não vai ter resultado. Mas se você talvez abrir os seus olhos, abrir os seus horizontes para outras estratégias, talvez você consiga. Talvez você saia desse mar, desse martírio, desse sofrimento, dessa angústia, desse pé de guerra com o seu marido. Faz sentido para você? E olha só, o que eu vejo de mais errado que as esposas fazem em relação ao marido não querer conversar, ao marido não conversar com ela, é o seguinte: muitas esposas, e eu digo isso assim, a maioria das esposas, e eu já fui uma delas, elas erram muito. Porque elas buscam maneiras de conversar com o marido, de dialogar com o marido, quando elas se veem nessa situação de o marido não querer conversar com ela. A gente só percebe que a gente precisa melhorar a comunicação, que a gente precisa dar atenção ao diálogo no nosso casamento, a gente só percebe que a gente precisa saber como fazer o nosso marido conversar com a gente quando ele para de conversar. Quando o nosso diálogo fica inviável, quando a comunicação fica cortada, quando qualquer coisa que você fala já é motivo para ele virar a cara ou ao contrário. Quando qualquer coisa vira motivo de briga entre vocês dois. Então, olha só, não adianta ali na hora que a bomba estourou, na hora que você percebeu que o seu marido não conversa, que o diálogo entre vocês está impossível, você ficar arrumando maneiras de resolver. Por exemplo, técnicas, o que falar, estrutura pronta, palavra por palavra. Gente, isso não funciona se o seu casamento está doente. E pior se você ficar reclamando, perguntando pra ele, por que você não quer conversar comigo? Ou reclamando de que, nossa, a gente nunca consegue conversar. Toda vez que eu começo uma conversa, que eu falo alguma coisa, você vem com 7 pedras na mão, quer brigar. Então, assim, esses são erros graves que não melhoram em nada a situação, não mudam em nada a situação. Pelo contrário, só afastam mais ainda o casal. Isso tudo que a gente faz, de reclamar, de cobrar, de perguntar o que tá acontecendo, ou às vezes de tentar, de ficar
desesperada e tentar buscar várias formas, vários métodos, vários jeitinhos de falar específicos, né, ali quadrados, palavra por palavra, tudo isso, exageradamente, desesperadamente, vai fazer com que o escudo do seu marido levante mais ainda. E aí a comunicação entre vocês vai ficar, de fato, impossível. Não vai acontecer. Cada vez que o escudo dele tá mais alto, mais difícil vai ser para sua mensagem chegar até ele. Consegue me entender? Porque olha só, o que acontece quando a esposa, ela reclama, ela cobra, quando ela fica perguntando o que tá acontecendo, por que você mudou, por que você não conversa comigo? O que acontece quando a gente tem esse comportamento com os nossos maridos? O marido, ele começa a sentir, o homem no geral, né? Ele começa a sentir uma sensação de que você está querendo controlá-lo, de que nós estamos querendo moldá-lo à nossa forma, sabe? De que ele não é plenamente aceito por nós. E é como se, quando você reclamasse, quando a gente cobrasse, enfim, acionasse um botãozinho na mente dele, que é o botãozinho da ameaça à liberdade. Ele sente que você quer controlar ele, que nós queremos colocá-los na rédea, vamos dizer assim. E quando ele sente isso, ele vai fazer de tudo para não seguir aquilo que você está falando, para não melhorar naquilo que você está reclamando, porque ele não quer ser controlado, ele não quer ser colocado na rédea, ele quer ser livre. A liberdade, ele é um dos maiores instintos dos seres humanos. E se você ameaça isso, se a gente vem com estratégias, com palavras, com ações que ameaçam essa liberdade, é natural que o homem, ele se afaste cada vez mais. É por isso que eu falo que quando a esposa reclama, ela sempre vai ter motivos para reclamar, porque quanto mais ela reclama, mais o marido faz coisa para ela poder reclamar. Vocês conseguem entender? Eu posso trazer um vídeo pra gente conversar melhor só sobre esse tema. Se você quer esse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim, que eu vou preparar e vou trazer. E qual é a forma que eu acredito que funciona, que eu recomendo para as minhas alunas, que eu recomendo para as minhas esposas? Duas coisas primordiais: silenciar e agir. Falar menos e fazer mais. Exatamente. Pensa comigo. Se você e o marido estão dando choque, se você e o marido, toda vez que vão conversar, acabam em briga, o que é mais sensato? Você continuar conversando, você continuar tentando ali vencer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ou é mais inteligente você silenciar e agir? Acreditem ou não, foi exatamente isso que eu fiz no meu casamento quando eu estava na mesma situação em que você está. Sabe por que eu digo isso? Porque não é na base da conversa que você trará o seu marido mais para perto de você. Na verdade, a conversa em determinada fase de um casamento, ela provavelmente, com 99% de chance, vai agravar esse distanciamento. Até porque, se tem falta de diálogo, se tem falta de comunicação, provavelmente tem distanciamento, tem indiferença, tem gelo, tem pé de guerra, tem briga. Então não é a conversa que vai salvar o seu casamento. Não é a conversa que vai tirar o seu casamento da lama. Sabe como que eu cheguei nessa conclusão? Eu estava na mesma situação em que muitas esposas estão agora e que talvez você também esteja, em diálogo com meu marido, sem conseguir fazer com que ele conversasse comigo, com que ele se abrisse comigo. Nós estávamos cada vez mais distantes e indiferentes um com o outro. Eu comecei a me sentir desvalorizada, desprezada, de lado, não me sentia mais amada, admirada, e aquilo tudo que a gente não sente mais em determinada fase do nosso casamento, principalmente quando ele está em crise. E eu sempre tentava conversar, e a sensação que eu tinha é que eu estava dando murro em ponto de faca, porque toda vez que eu tentava conversar, era uma briga, era um desentendimento, eu ficava muito frustrada, eu saía daquela conversa pior do que eu entrava, era melhor nem ter começado. E eu pensei, quer saber? Eu vou silenciar e agir. Eu vou falar menos, eu vou entrar menos nessa batalha, nesse ringue do diálogo, nesse momento, e vou agir. E foi incrível. O resultado foi incrível. Preste atenção. Se você tá aqui assistindo esse vídeo e se o seu marido não conversa com você, se vocês estão numa situação parecida da que eu descrevi agora, da que eu estava uns anos atrás, confia em mim. Confia em quem já passou, em quem já trilhou esse caminho. Silencie. Silencie e haja. Esse agir, como que a gente faz? Eu gosto muito de dizer que eu acredito muito que amores são obras. Todo ser humano tem uma necessidade básica, que é a necessidade de se sentir amado, de se sentir importante, de se sentir pertencente, de se sentir cuidado. Vamos silenciar e vamos agir.
Essa ação, ela precisa estar pautada exatamente nisso, no amor que o seu marido precisa. Então, as suas ações, a partir de hoje, precisam ser ações específicas e estratégicas que façam com que o seu marido ele se sinta amado por você, ele se sinta importante para você, necessário para você. E aí, isso, exatamente isso, esse movimento, essa ação, vai fazer com que o escudo abaixe, com que o muro entre vocês abaixe. E aí vocês consigam cada vez mais conversar sobre um monte de coisa. Lembra que eu falei um pouco mais no início desse vídeo que quando você vai na causa, quando você resolve o verdadeiro problema, o diálogo ele flui naturalmente? É exatamente isso. O diálogo ele é consequência. Não é normal você não conseguir conversar com o seu marido. Não é normal o seu marido não conversar com você. Se isso está acontecendo é porque há algo de errado no seu casamento. E você só vai conseguir voltar a conversar com ele de maneira que dê certo, que seja muito produtivo, se você ir lá na causa e curar essa doença e eliminar essa causa do seu casamento, seja ela qual for. E pra gente fazer isso, a gente faz duas coisas. A gente silencia, a gente para de conversar, a gente cessa as brigas, a gente cessa o pé de guerra, silencia e age no amor. Eu quero dizer pra vocês que foi isso que eu apliquei no meu casamento e que deu certo. Esse é uma forma, é um método, é um jeito validado de verdade no meu casamento, também no casamento de outras mulheres, mas agora não vem ao caso, que pode dar muito certo pra você. Inclusive, tudo isso que eu te ensinei aqui e essa duplinha, né, de silenciar e agir, faz parte do método Elo. O que é o método Elo? O método Elo é uma comunidade, é um curso, é um treinamento de mulheres casadas que querem aprender a se comunicar com o seu marido de forma efetiva, sem se desgastar e, por consequência, reconstruir o casamento, tirar o casamento da crise, sentir de novo a sensação de lua de mel, voltar a ser ouvida, compreendida, valorizada, amada. Se você quiser saber mais sobre o que é, como faz para se inscrever no Método Elo, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link e também fixado nos comentários a nossa lista de espera. Se você quiser entender mais sobre o Método Elo e como isso pode ajudar o seu casamento, clica no link, se inscreve na lista de espera que depois a minha equipe vai entrar em contato com você assim que a gente abrir alguma turma, porque a gente abre só algumas vezes ao ano. Justamente porque eu gosto de ter esse acompanhamento com as esposas que entram, para que elas consigam de fato ter resultado, melhorar a comunicação, reconstruir o casamento, enfim. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no meu canal, porque toda terça e quinta, exatamente às meio-dia, nós temos vídeos novos aqui e pode ser que algum deles também te ajude no seu casamento. Então é isso. Um beijo e até a próxima!